Olá, boa tarde, tudo bom? Ainda tem um solzinho aqui. Meu nome é Tânia Correia Mendonça, eu sou uma inscrita no canal Marco Júnior Orquídeas. Tenho 42 anos, sou casada, tenho 2 filhas, moro em São Paulo. E a minha formação fiz magistério quando jovem, que hoje já não existe mais ainda o magistério, né? Fiz pedagogia e fiz psicologia. Vocês já viram que eu gosto de gente, né? Gosto mesmo. Então, eu e o Marcos, a gente pensou aí em fazer um vídeo muito legal para vocês sobre o tema de depressão, né? Já que a gente tá no mês aí de Setembro Amarelo. É um tema que muita gente se arrepia só de ouvir falar, mas vai ser um vídeo bem instrutivo, bem explicativo, bem leve para esse assunto, né? Que é um assunto de forma, às vezes, muito pesado. E atualmente eu tenho um consultório, atendo pacientes, crianças, adultos, adolescentes, idosos de todas as idades. E gosto muito da minha profissão, acho uma profissão importante e acho uma profissão bem bonita. Eu vou contar uma coisa pra vocês que não vai ser segredo daqui a pouco, né? Porque eu vou mostrar algo muito legal que tem aqui na minha casa. Olha, vocês já viram essa princesa? Olha, que lindeza! Vou mostrar algumas bonitas, algumas mais ou menos, algumas. Então, é importante a gente pensar no significado da depressão. Qual é o significado da depressão? Estou falando mesmo do significado de dicionário, né? A depressão, ela é o ato de deprimir-se, mas também a depressão, ela é uma cova rasa. Ou seja, pensando em geografia, a gente anda andando no plano e a depressão é o quê? É algo mais fundinho. A gente está andando no plano e tem o mais fundinho. Isso vai ser legal para a gente continuar nossa conversa, tá bom? Aí outra informação legal é o que? Existe um debate aí da ciência de o que causa depressão. Tem gente que fala que são neurotransmissores que a gente tem no nosso cérebro, serotonina, dopamina, outros mais que não estão funcionando bem. Também existe aí uma explicação que é ambiental, ou seja, é a vida, é o ambiente, é o que a gente vive, é o que a gente passa, é a vida. Refletindo e a partir do que eu estudei, eu acredito que exista uma mistura dos dois. Isso a gente também vai entender daqui a pouquinho, quando a gente falar aí sobre o tratamento da depressão. Não sai daí, tem mais orquídea bonita. Olá, pessoal. Olha, continuando a nossa conversa, a nossa reflexão, uma coisa importante para a gente pensar, deixa eu ver aqui se fica mais bonitinha. Olha, que lindeza. Sobre a depressão, é o quê? A depressão, a gente precisa, para pensar em reconhecer, para pensar em reconhecimento mesmo, em entender, em tudo isso, a gente tem que raciocinar uma coisa super importante. A gente tem que se conhecer, né? E, além de gostar de orquídeas, eu gosto muito de plantas em geral também. E aí, olha, eu vou mostrando pra vocês vão vendo aqui. As plantas, elas são bastante diferentes, não são? Características, cores, todas verdes, mas mesmo assim diferentes, tamanhos. E aí, o que a gente pode chegar à conclusão? Que para começar a pensar em depressão, a gente tem que ter um comparativo de uma pessoa que não está deprimida e de uma pessoa que está deprimida a partir dela mesma. O que significa isso? Olha essa que linda, parece um abacaxi. O que significa isso? A depressão, ela tem que o meu pé de jabuticaba, como ele é lindo, grande, a cachorrada. A gente tem que pensar o quê, gente? A comparação é com ela mesma. Então, as mudanças que ela observar tem que ser referente a ela. Tá mais quieta? Tá falando mais? Tá comendo mais? Tá dormindo menos?
Tá com mais sono, tá mais triste, tá mais feliz, tá? A comparação, para a gente conseguir identificar, é sempre da pessoa para a própria pessoa. Pessoal, nem sempre na natureza tudo é igual, né? A gente tem ciclos. Primavera, verão, outono, inverno, tá certo, que o mundo tá meio maluco aí, tá meio difícil, mas tá, ainda tem, né? A gente vê começo, meio e fim, a gente vê dia e noite, existem ciclos. Então, assim, aquela primeira orquídea que eu tava do lado, aquela Phalaenopsis, ela tá no auge dela, ela tá linda, ela tá brilhosa, ela tá com a folha durinha, né? A flor tá durinha, tá tudo lindo. Mas, nem sempre a gente consegue isso no decorrer da vida, o tempo todo. Porque às vezes a gente passa por problemas, por perdas, por tristezas, por decepções, por desemprego, por, nossa, mil coisas. E aí como a gente quer conseguir ficar da mesma forma? A gente até quer, mas nem sempre a gente consegue, né? E aí o que às vezes acontece nisso? Essas mudanças, a mudança muda, mas a gente não muda junto. A mudança se instala, mas a gente está preso lá atrás no que foi. E isso pode causar aí vamos dizer assim, a pessoa tá meio paralisada, sabe? Meio eu não quero mudar. Como às vezes quando alguém pede alguém amado. Não é fácil, né, gente? Não é fácil. Quando termina um casamento e tudo mais. E agora eu vou mostrar pra vocês uma orquídea, que ela é linda quando ela está... Agora ela ainda é linda, né? Mas olha, ela tá aí bem já com a floração acabando, toda pintada. É um híbrido, desconheço qual seja, ganhei de presente. Ela ainda é uma orquídea, né? Mas ela tá sem aí a beleza dela, do frescor, tudo que ela foi. Então, o que seria legal? A gente pensar que ela já foi linda. E ela vai voltar a ser, porque o ciclo da natureza permite que ela volte a ser linda. Certo? Voltei. Então, pessoal, a depressão, ela tem 3 fases, né? A fase leve, a fase moderada e a fase grave. Se a gente olhar aqui, ó, para essa orquídea, eu garanto para vocês que ela já foi linda. Esse lado ainda tá mais bonitinho, tá vendo? Aqui, ó, ela já tá mais com a floração passada, mais caidinha, né? E aqui também. Então, é aquilo que eu tava falando para vocês. A gente só consegue reconhecer e tratar a depressão quando a gente tem uma comparação da pessoa com a própria pessoa. Então, eu conheço essa orquídea, eu sei como essa orquídea é e eu sei que ela não tá passando por um bom momento, coitado. Coitada, desculpa. Ó, meus vizinhos estão dando festa aqui, gente, vocês estão ouvindo? E aí, o que acontece? Essa comparação é essencial para a gente começar a identificar. Nossa, o que está acontecendo? Que fulana ou fulano tá estranho, tá comendo menos, tá bebendo menos, tá mais tristonho, né? E aí a gente consegue ajudar mais cedo. E o segredo, o sucesso para melhora mais rápida é a gente conseguir aí tratar o problema de forma mais rápida. Ajuda bastante. Posso garantir para vocês que quanto mais cedo... Oi, vocês estão vendo que eu tô andarilha, né? Tô andando muito pela minha casa. Eu poderia até gravar essa entrevista para vocês no meu consultório, mas eu achei que aqui seria mais gostoso com as árvores, as orquídeas, né? Dá pra gente pensar em exemplos, que nem a gente tá fazendo. Acho que o entendimento fica bem mais fácil. Eu brinco muito que eu sou uma psicóloga meio pedagoga, sabe? É uma psicóloga que pensa em como a pessoa vai entender melhor, mais ou menos assim.
Gente, pensando nisso que eu falei, ó, não é só o Marcos que tem o palhaço, sei lá quem aí. Depois do carro do sorvete, podemos continuar? Então, assim, a depressão, como eu falei para vocês anteriormente, de comparação a si mesmo, né? Vamos pensar nos sintomas. Então, assim, a depressão, ela dá sintomas emocionais e sintomas físicos. Então, ela dá irritabilidade, ela dá insônia, falta ou excesso de apetite. A pessoa tem medos que nunca teve na vida, então tem pessoas que dirigem muito bem, amam dirigir, ficam com depressão, passam meses, anos sem dirigir. Muita angústia, né? Ansiedade, aí vocês podem pensar, fala, nossa, mas depressão e ansiedade não tem nada a ver. Tem. É uma comorbidade, ou seja, comorbidades são morbidades que se relacionam, certo? E aí ela acontece o quê? A pessoa se sente angustiada, sem vontade, desanimada, mas também ansiosa. Gente, é terrível, é muito difícil. E que mais que eu ia falar pra vocês? A gente tem uma coisa também que chama apatia. Toda palavra que começa com A significa não, negação. Então a pessoa, ela fica apática, ou seja, ela fica, parece que sem interação com o ambiente, sem querer se conversar, sem querer bater papo, sem querer se relacionar, né? E o outro a gente chama de anedonia. O que é anedonia? Olha que palavra legal, hein? Mas não é. O significado para quem tá doente não é bom. Ela fica sem sentimentos. E a pessoa também fica sem ter vontade de fazer atividades que são muito prazerosas para ela, que sempre foram. Então são sintomas pra gente. A gente consegue prestar atenção, né? Pessoal, pensando nos sintomas físicos, o que a gente pode pensar? A depressão, ela dá dores. Dores de cabeça, dor na barriga, dor no corpo, gases. Ela dá irritabilidade, né? Que é físico, mas ao mesmo tempo também é emocional. Eu tenho alguns conhecidos psiquiatras, né? Porque eu trabalho na área de saúde como psicóloga, eu preciso conhecer psiquiatras. E um deles uma vez me falou que dores crônicas... Desculpa, gente, o tempo aqui em São Paulo tá medonho. Muito seco, ou muito frio, ou muito calor fervendo a cabeça, mas não tá bom. Então, assim, que uma pessoa que tenha dores crônicas, que vai ao médico, faz exame, não descobre nada, é depressão. Ou seja, não é que pode ser. Então, o que fazer, né? Quando você vê que seu marido, a sua filha, o seu irmão, a sua mãe, o seu cunhado, alguém tá com isso, o que fazer, gente? O melhor é procurar ajuda no início, né? E a gente vai falar nesse vídeo ainda, nessa entrevista, São Paulo e Espírito Santo, sobre o assunto, como a gente tratar. Pessoal, então vamos falar como tratar a depressão, né? Existem pessoas que se recusam a ir no médico a qualquer tratamento, porque como eu vou falar, as profissões, né, de psiquiatria e psicologia ainda é muito estigmatizado. O que significa estigmatizado? É visto que psicólogo é coisa de louco, eu não vou fazer terapia porque eu não sou louco, eu não vou no psiquiatra porque eu sou maluco. E aí as pessoas sofrem muito mais complicado, né? Então a gente precisa de fato compreender que essas especialidades, elas são especialidades médicas, como quando você tem um problema de menstruação, você vai no ginecologista, né? Quando você tem um problema aí, sei lá, pedra na vesícula, você tem que ir no médico, num cirurgião, tirar a vesícula. A psicologia e a psiquiatria são ciências médicas, né? A gente quer o bem-estar do paciente, a gente quer que a pessoa viva bem, que a pessoa se desenvolva.
e que tudo isso. Então é importante começar a quebrar, gente, esse estigma, né? Essa visão inadequada sobre um assunto, essa forma de ver, que não é uma forma legal. Quando eu falei sobre os sintomas para vocês, eu não comentei sobre a vontade de morrer e muitas vezes o pensamento suicida é um sintoma também da depressão. E como que a gente encara isso, né? É sintoma da doença, não é que a pessoa é fraca, não é que a pessoa... Gente, não é a pessoa em si, ela está num momento fragilizado, mas isso é uma forma que ela está sentindo aquele momento. Mas é da doença, porque todo deprimido, num estágio mais do que o leve, do moderado para o grave, já tem, tá bom? Tá ficando claro, gente? Vocês estão entendendo, estão curtindo? Eu acho que sim, né? Que assim, eu leio os comentários do canal do Marco Júnior, né? Adoro. E aí eu vejo que, tipo, todo mundo é super de boinha, né? Super inteligente, é muito legal. Oi, gente, voltei. Meu vizinho resolveu ouvir a Pantera Cor-de-Rosa. Vocês estão ouvindo? Acho que ele não está com depressão, acho que ele está de boinha, assim, feliz. Vamos lá, falar sobre o tratamento psiquiátrico. Por que que quando uma pessoa tem depressão é indicado, recomendado, solicitado um tratamento psiquiátrico? Porque a pessoa, ela entra num desequilíbrio emocional que muitas vezes ela não consegue se equilibrar sozinha, né? Muitas vezes ela não consegue sair daquilo, fica um ciclo muito complicado. O que que o remédio faz? Lembra que eu falei dos neurotransmissores lá no início? Ele vai equilibrar esses neurotransmissores de maneira que equilibre o funcionamento do cérebro. A partir daí, o que que a gente recomenda? Concomitante, ao mesmo tempo, paralelamente ao tratamento psiquiátrico, o tratamento psicológico. E eu vou contar para vocês o que o tratamento psicológico pode ajudar também, tá bom? Em breve. Acho que ele desistiu da música da Pantera Cor-de-Rosa. Pessoal, antes de eu falar para vocês aí sobre o tratamento psicológico, eu vou falar para vocês uma questão importante. Existem pessoas que tentam aí... Existem as pessoas do tratamento nenhum, que eu já comentei com vocês. Existem pessoas também do tratamento extremamente alternativo, né? Claro que eu sou formada em psicologia, então eu recomendo que vocês façam um tratamento psiquiátrico e psicológico. É a minha formação, é o que eu estudei, é o que eu acredito, é o que eu faço, né? Mas existem pessoas que vão tomar chá, que vão fazer coisas que não são efetivas aí no tratamento da depressão. Eu não quero criticar ninguém aqui, gente, porque cada um faz o que quer da sua vida, né? Mas é importante a gente avaliar o que a pessoa vai sofrer mais quando ela busca uma forma que não é efetiva, né? Se ela tá aí numa depressão leve, o que que acontece? Depressão leve pode ser curada sem remédios e sem terapia. É recomendado fazer, mas é possível. A pessoa vai fazer uma dieta, a pessoa vai fazer exercícios físicos, a pessoa vai se modificar de uma forma diferente do que um tratamento convencional. A terapia, a depressão leve. É possível? Sim. Se eu falar que não, eu vou estar mentindo. Mas acontece às vezes de não funcionar também, né? E eu já vou falar aí pra vocês sobre os sintomas psicológicos. Desculpa. Eu já tô ouvindo essa música aqui, ó, do Elvis, e já tô com vontade de dançar. Sei lá se é Elvis, quem é? Música de balada. Sobre o tratamento psicológico. Já volto. Pessoal, o tratamento psicológico, ele é terapia. Geralmente essa terapia é feita semanalmente. Quando é um caso muito grave, muito complexo, existe atendimento aí 2 vezes, 3 vezes por semana até.
Hoje a gente não vai falar sobre outros transtornos psiquiátricos, né? A gente só vai falar sobre a depressão. Então não dá para entrar e expandir muito, senão foge do nosso assunto. E aí, o que acontece? Quando a gente vai para terapia, o que é fazer terapia? Alguém aí já fez? Já? Eu faço terapia desde antes de me formar com a mesma psicóloga. Fazem 11 anos. Fazem 10 que eu sou formada. O que é a terapia? Nada mais é do que você vai numa sala que só tá você e a psicóloga ou o psicólogo e você vai falar, conversar. Existem algumas linhas teóricas aí sobre da psicologia que também não cabe explicar hoje, que se quer um assunto mais específico, assim, não que seja difícil de explicar para vocês, é fácil, mas vamos focar na depressão. E aí o que a terapia faz? A pessoa vai para a terapia e conta sobre a vida dela, os problemas, as dificuldades, as alegrias, as tristezas. Na minha opinião, a psicóloga faz o quê? O que é a terapia? É um trabalho colaborativo. E a psicóloga, ela vai conversar e vai fazer perguntas sobre o que a pessoa está pensando, o que a pessoa está sentindo. Então, eu vejo muito que o trabalho do psicólogo é um trabalho de perguntador, sabe? É uma brincadeira minha. Mas é perguntar, é questionar. Nossa, mas por que aconteceu isso? Por que você fez isso? O que você pensou? O que você sentiu? Por isso que a medicação é importante, porque quando a pessoa está numa depressão muito profunda, fora o risco de não sair de casa, de piorar, de cometer suicídio, de tudo mais, existe o risco da pessoa não conseguir compreender o que está sendo tratado na fisioterapia. Tá virando videocacetada do YouTube, na terapia, né? Então, acho que deu para entender. Dúvidas, estou à disposição, tá bom? Oi, pessoal. Muita gente me pergunta a diferença entre depressão e tristeza. Vou explicar para vocês. Olha que brotinho mais fofo, gente. Vocês conseguem ver? Olha que gostosinho, que lindezinho. Essa orquídea aqui eu vou falar já para vocês. Então, muita gente me pergunta a diferença entre tristeza e depressão. No senso comum, o que as pessoas fazem? O que as pessoas dizem? Que depressão... Ficou triste e tá com depressão. E não é assim, né? Eu contei para vocês aí os sintomas específicos da depressão. E aí, o que acontece? A tristeza é decorrente de algum fato específico. A depressão também pode ser que sim ou pode ser que não. Mas é mais fácil se curar, vamos chamar assim, pessoal, de uma tristeza do que se curar de uma depressão, né? Outra questão é o tempo de duração, né? Existe a questão do luto aí, de quando a gente perde uma pessoa que a gente ama e tudo mais. E existe a questão também, que é bem interessante, que muitas vezes a tristeza, ela não proporciona uma perda nas atividades laborativas, de relacionamentos, a pessoa vai ficar mais quieta, né? Mas ela vai continuar. Agora, a depressão não, muitas vezes a pessoa depressiva ela não consegue sair de casa, ela não consegue comer, ela não consegue trabalhar. Então é basicamente isso, né? O tempo de duração do evento, da tristeza para a depressão e o prejuízo nas atividades que a pessoa tem. Espero que tenha dado para entender. Oi, tô de volta. Eu quero falar para vocês, já vou explicar o motivo da planta, tá? Sobre protagonismo na depressão. Pessoal, quem sabe o que é protagonismo? Ser protagonista da novela é ser o principal, né? Ser o protagonista da própria vida. É ser o principal da sua própria vida, né? Então, o que acontece? A gente pode pensar na depressão de uma forma interessante. Assim, você está num momento de depressão, ou seja, você está numa cavidade, num buraquinho, você está mais abaixo, mas existe a planície lá fora. Vamos sair? Precisa de ajuda? Alguém precisa dar a mão? O que a gente vai fazer para sair?
Não é o fim da vida, não é o fim do mundo, não é o fim, gente. A depressão não é o fim, nunca foi, nunca vai ser. Ela é uma fase difícil, ela é uma fase sofrida, ela é uma fase complicada, mas ela não é o fim. Então, por que eu mostrei essa orquídea para vocês? Não sei se vocês conhecem pelas folhas. Essa orquídea chama Psicopsis papilium. Ela é uma orquídea que dá uma haste muito comprida e na ponta uma flor que parece uma borboletinha. Essa aqui não tá, as minhas outras que estão com haste, a florzinha já tá meio feia. Ela é linda e ela é a orquídea da flor eterna porque a flor dela dura eternamente, mais ou menos. Nasce uma, cai, passa alguns dias, nasce outra, fica um tempo, cai. Ela resiste. Então vamos pensar na planície como a época de espera, né? Para aquela flor que ainda não veio, né, pessoal? Para aquela flor que vai surgir na nossa vida de novo. Ela vai voltar. A alegria vai voltar, a emoção vai voltar. É tudo possível que volte, né? Então, as orquídeas não sempre voltam, as flores, elas não são cíclicas. Então, é parecido. Oi, pessoal. A gente precisa pensar superando a depressão, né? Oi, pessoal, voltei. Tô andando pela casa, né? Meu vizinho continua animado na balada, curtindo. O que a gente pode pensar sobre o suicídio no meio desse processo, né? O suicídio, ele entra primeiro, como eu expliquei para vocês, como um próprio sintoma da doença. Olha meu cachorro gato ali atrás, ó. Vocês pensam que é só o Marcos que tem gato que escala? Ó, a minha também escala a casinha, só que é cachorro. E aí a gente precisa pensar no quê? O suicídio, ele é um sintoma, primeira coisa. Segunda coisa, o que é o suicídio? É uma informação de que a vida está muito mais difícil do que a morte. A dor da vida, a dor a ser vivida, esse momento da pessoa está muito mais difícil. Então, assim, as pessoas põem vários significados, né? Ah, porque foi fraco, ai, porque isso, ai, porque não tinha Deus no coração, várias coisas. Gente, a depressão é uma doença grave. A gente tem que considerar isso de forma muito inicial, sabe? Porque é difícil mesmo conviver com a depressão, vencer, mas é possível, como eu falei para vocês, né? O suicídio, ele é triste, ele entra para as estatísticas, mas aí a gente começa a refletir, será que essa pessoa tivesse sido tratada antes, ela estaria melhor, não teria cometido? Será que se ela tivesse sido medicada? Será que se ela tivesse, sabe? E aí a gente não sabe, né? Mas é isso, sintoma, e quando a pessoa toma a ideia para fazer, é porque ela não está suportando mais, né? Então, quando você vê a pessoa com esse tipo de conversa, corre porque tá ficando perigoso. Oi, gente, quem tá aqui? Oi. Oi, as duas princesas. Muvuca pretinha e raposa a marronzinha. Gente, vamos pensar aí na superação da depressão, né? A depressão, ela nos empurra sempre para uma mudança. Olha ali uma orquídea, ó, que já acabou a floração, tá vendo? Ela não me deu alegrias, mas faz parte da vida que ela finge essa fase, não é isso? Agora a Fiona aqui, que lindona, ó. Então vamos pensar. A gente, quando tem depressão, geralmente é que tem algo na vida da gente que não tá legal. É algo que não tá fazendo bem pra gente, mas a gente resiste a mudar. A gente resiste a ter uma alteração de comportamento, de visão, de forma de vida, de tudo isso, né? E que mais que acontece? Além disso, a gente se sente, vou chamar de engessado, tá? Só para vocês entenderem aqui. Olha quantas meninas lindas. São fofas, né?
Quando a gente vai para terapia, ou mesmo a própria vida, aí não é necessário ter uma terapia para estar, né, acontecendo. O que vai acontecer? Vai acontecer que a gente vai conseguir ressignificar, né? E o que é ressignificar? É a gente... Olha essa que bonitona, gente. Ela é vermelha. A gente vai conseguir ressignificar para lidar melhor com a situação. Então, às vezes, você tem um significado. Ó, essa aqui meus cachorros derrubaram e comeram. Eu acho que replantei, mas não vai sobreviver. E aí, faz parte da vida, né? Quando a gente aceita, gente, que a tristeza, que a morte fazem parte da vida, é mais fácil viver. Não que a gente vai ficar feliz que perdeu alguém, não é isso, mas é aceitação, né? A gente, como ser humano, precisa de aceitação. E aí, gente, quando vem a mudança, quando vem a ressignificação, o que a gente consegue? Tinha mais uma com botão aqui, deixa eu ver se eu acho. Ó, as raízes que bonitinhas, estão contentes. O que acontece quando a gente consegue ressignificar? A gente muda, né? Então aquele emprego, olha aqui, ó, depois da floração, faz parte da vida. Aquele emprego que não era tão legal e a gente se recusava, ou a gente não podia mudar, às vezes faz a gente adoecer. E aí quando a gente consegue largar, a gente consegue respirar de forma diferente, a gente consegue ver de forma diferente. E a gente ressignifica, né? Aquele emprego não era tão legal para mim e eu estava insistindo naquilo, ou eu precisava daquilo. Isso a terapia ajuda a fazer muito, porque a gente estuda para conversar, a gente estuda para apoiar o paciente de uma maneira diferente, né? E um bom psiquiatra, que eu julgo no meu ponto de vista de profissional, eu tô procurando a que tava com espata também, que eu vi hoje, tinha 3, eu não tô achando não. Vou mostrar a da metistoglossa para vocês, peraí. Quando a gente consegue um bom psiquiatra, ele vai conversar com você como se fosse um psicólogo. A diferença é que ele vai conversar com você uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Olha essa aqui bonita aqui, vai dar flor. Como antes, ó, essa aqui tá acabando a floração, mas ela é lindona. E a outra ali, ó, com a espada. Vocês estão vendo que minha casa é uma floresta, né, gente? E aí esse psiquiatra também vai ter uma conduta de um bom psicólogo. Eu conheço psiquiatras que são excelentes, psicólogos / psiquiatras. Uma coisa legal para falar, qual que é a diferença, né, Fiona? Qual que é a diferença aí, ó, elas se ocuparam do meu banco, entre o psicólogo e o psiquiatra. O psiquiatra, ele é médico, ele faz medicina e depois psiquiatria, e ele pode receitar remédio, e o psicólogo não. É isso, gente. A diferença básica é isso. Pessoal, a gente está terminando a nossa entrevista, nosso bate-papo. Eu espero que tenha sido muito proveitoso para vocês, que vocês tenham curtido, aprendido, né? O conhecimento salva a vida da gente, muitas vezes. E para terminar, eu quero falar para vocês uma coisa muito interessante. Quais são as estratégias para superar a depressão? A orquídea é uma delas, né? Eu leio muitos comentários de vocês no canal do Marcos dizendo: você me ajuda, eu tô melhor da depressão. Por quê, gente? A depressão vem de uma perda, ela vem de uma tristeza e a gente precisa colocar algo no lugar, né? Fora que você cuidar, você zelar, você vê raiz crescer, você vê flor, você vê um vegetal bonito, você vê o seu trabalho sendo recompensado, é fantástico. Ainda mais para uma pessoa que passou por um período de uma... O que é depressão? De uma queda, né? De um declive, de uma cova, É que cova dá uma ideia meio estranha, né? Mas beleza. Sabe? De uma depressão mesmo. Então, assim, o que pode ser usado? Livros, atividades manuais são excelentes para quem tem depressão, dança, muitas atividades físicas de dança, de
físicas ou exercícios, corridas, porque liberam serotonina, né, que é um neurotransmissor, são boas. Que mais, gente? Um hobby novo, a mudança, né, como eu falei para vocês. E assim, a depressão não é uma sentença de morte. Ela é uma situação de vivência ruim, de vivência triste, sim, muito triste, mas ela pode ser um recomeço, ela pode ser um reinício, ela pode ser uma nova fase, ela pode ser tantas coisas. E como eu tenho muita experiência com pessoas que têm e tiveram depressão, a maioria me diz: Tânia, depois da depressão eu sou uma pessoa melhor, tá? Fica isso de lição pra vocês, gente. Não existe nada que vem pra gente no mundo sem um bom propósito. Nada. Tá bom? Foi muito bom conversar com vocês. Eu e o Marcos já estamos aí mirabolando ideias novas. Não vou contar, é surpresa. E a gente se vê em breve, tá bom? Um beijo. Tchau. Gente, só pra terminar o vídeo, olha a minha velhinha. Olha a minha fusarquinha. Ela estava correndo de mim porque ela não queria ser filmada, ela é muito desconfiada. Mas agora ela deitou na cama dela e eu trouxe ela para vocês. Um beijo, pessoal. Espero ter ajudado. Tchau. Fiquem com Deus.